chamado de ciclo da lua branca o período menstrual em que a mulher menstrua na fase da lua nova. É considerado o ciclo menstrual da lua branca como o ciclo mais natural. Por quê? Vamos primeiro pensarmos um pouquinho antes na história, quando a industrialização e quando a artificialização de várias atividades nossas não eram tão banais como são hoje. Então, eras atrás, antepassadas nossas, era conhecido, era dito que quando uma mulher menstruava, todas as outras menstruavam mais ou menos na mesma época. E um dos fatos disso era porque o comum, o natural, é a mulher menstruar na lua nova. Por quê? Porque a natureza como um todo, ela está nessa mesma energia que é o período da menstruação. É o período, então, em que a mulher e a natureza está numa fase mais introspectiva, está numa fase de renovação da vida, porque o período menstrual é justamente isso. É um momento em que o nosso corpo, sabendo que não vai gerar um bebê, ele se renova. Então a menstruação, ela tem esse poder de purificação, de renovação do corpo físico e energético também. Então, antigamente, quando não se tinham tantos alimentos industrializados e os efeitos dos alimentos também modificados geneticamente, agrotóxicos, o uso do anticoncepcional, era mais alinhado essa natureza da mulher com a natureza como um todo. Por isso que o mais comum, mais alinhado é realmente a mulher menstruar na lua nova, que é um período que a natureza como um todo se recolhe, várias espécies de animais também não possuem uma atividade tão significativa, assim como a mulher também no período menstrual tem essa necessidade de um maior recolhimento, de um maior cuidado com ela mesma, em que traz todas essas mudanças também físicas e hormonais da menstruação. A mulher, então, menstruando na lua nova, ela teria o seu período fértil lá na lua cheia, que é também, conforme a natureza, um período de expansividade maior, é um período de fertilidade maior também na natureza. Então, como um todo, a natureza está muito mais aberta, está muito mais expansiva no período da lua cheia. Isso a gente percebe no comportamento dos animais, em várias espécies de plantas, e em geral também no nosso comportamento. Se tu preenche a tua mandala lunar, talvez tu venha a observar isso, que nas fases de lua cheia, em geral, nós estamos mais otimistas, com mais vontade de sair, estamos mais alegres, com libido maior, tudo isso na fase da lua cheia, combinando também com ser este o período fértil da mulher, a natureza como um todo estaria então mais fértil, estaria mais aberta ao todo. Então, o ciclo da lua branca é chamado esse ciclo menstrual em que a mulher estaria mais alinhada com os ciclos naturais e com as fases da lua. Então, no ciclo da lua branca, a mulher menstrua na lua nova e tem o seu período fértil na lua cheia. É claro que a gente não está falando de dias específicos e pontuais, que se a mulher não menstrua exatamente no primeiro dia da lua nova, não é ciclo da lua branca. Não é isso.
Então, alguns dias, 2 dias mais ou menos, a gente já considera que seja o período da lua branca. Quanto mais próximo do pico de lua nova, mais forte, mais exato está esse ciclo da lua branca. O ciclo da lua vermelha é o oposto. É quando a mulher ela está menstruando na lua cheia e tem o seu período fértil lá na fase de lua nova. Então, se tu já viu lá os videozinhos, já viu os materiais sobre as características de cada fase da lua, tu viu que na lua nova a natureza como um todo está mais recolhida. Se a mulher está no seu período fértil, que é um período de maior expansividade, que é um período de maior movimentação, ela está mais disposta a fazer as coisas, está mais disposta sexualmente também, inclusive, está com os seus hormônios mais direcionados também ao prazer. Nesse sentido, então, a mulher ela estaria vivenciando o oposto do ciclo natural. A natureza na lua nova está mais recolhida e a mulher estaria mais expansiva. E o contrário também, no ciclo da lua vermelha, a mulher ela estaria menstruando na lua cheia. E, em geral, quando nós estamos no período menstrual, a tendência é nós nos recolhermos mais. Tem algumas mulheres que sentem desconfortos como cólicas, mal-estar, dores no corpo. Em geral, isso é causado também por estar forçando o seu corpo daqui a pouco mais do que aquele momento deveria. Então, o ideal seria realmente ser um período de maior recolhimento, a gente procurar ter menos atividades exaustivas, tanto no sentido do corpo físico, como no sentido também mental, procurar menos atividades mentais que viessem também a esgotar a nossa energia mental e emocional. A mulher estando então menstruando na lua cheia, ela está com uma energia mais introspectiva, ela estaria necessitando de um maior autocuidado e a natureza como um todo estaria mais expansiva, estaria mais movimentada. Então esse é chamado de ciclo da lua vermelha. O que significa então menstruar em cada uma dessas fases? Dito isso, então, do que é cada uma, qual o significado simbólico e terapêutico de cada ciclo desse? No ciclo da lua branca, que nós já falamos, a mulher ela teria então por consequência uma maior fertilidade. Então se considera isso, que ela por estar alinhada então com esses ciclos naturais, o período de fértil dela combina também com o período fértil da natureza, logo ela estaria realmente com uma fertilidade potencializada, vamos dizer assim, estaria com todas essas energias mais integradas. Nesse sentido também, quando ela estivesse necessitando desse recolhimento no período menstrual, a natureza como um todo também estaria mais recolhida, então os efeitos também da menstruação possivelmente seriam menores, os maus estares da menstruação possivelmente não seriam tão sentidos. É considerado então um ciclo menstrual ideal. Contudo, não existe certo ou errado. Não existe data certa ou errada para menstruar. Então não vamos pensar nisso, meu Deus, eu estou menstruando tudo errado. Não existe isso. Cada mulher tem o seu tempo, cada corpo tem o seu movimento também de estar. Mas aquela mulher que também considerando isso, que não esteja fazendo uso de anticoncepcionais ou de algum outro método que vai induzir a menstruação ou induzir também a pausa da menstruação,
A mulher no ciclo de lua branca, ela estaria então mais alinhada com os ciclos naturais, logo todos esses momentos, todos esses microciclos dentro da sua fase menstrual, eles seriam mais integrados com o todo. Por outro lado, qual seria então o significado de estar vivendo um ciclo de lua vermelha? No ciclo de lua vermelha, então, a mulher estaria no sentido oposto desse movimento da natureza, dos ciclos da lua, onde no período de maior recolhimento da natureza seria o momento em que ela estaria em tese mais expansiva. Se considera que esse período então do ciclo da lua vermelha seria um momento então que a mulher deveria se dedicar mais ao autoconhecimento, à autocura, pois ela estaria vivenciando um momento da sua vida em que ela necessitaria de um maior autocuidado, em que a energia dela deve ser mais contida, deve estar mais centrada nela mesma. Lembrando sempre que não tem período certo ou errado para menstruar, porque cada mulher está vivendo um momento da sua vida, cada mulher está no momento pessoal, íntimo, e o seu corpo também está se movimentando e fluindo com o todo. Quem faz as suas anotações da mandala lunar, cuidando do seu ciclo, vai observar com o passar do tempo, principalmente aquelas mulheres que já fazem essas notas há anos, vai ver que o seu ciclo menstrual varia. Então vai ter períodos da sua vida em que ela vai menstruar na lua nova, vai ter períodos da sua vida que ela vai menstruar na lua crescente, vai menstruar na lua cheia, e isso vai se alternando. Por isso que também não existe certo ou errado. Isso varia da fase da mulher. Uma outra situação que também causa a mudança do ciclo, mesmo que a mulher tenha vivenciado vários tempos o ciclo menstrual da lua branca e daqui a pouco estar vivenciando um momento de ciclo menstrual da lua vermelha, muitas vezes é causado por problemas emocionais, por traumas, por mudanças de vida. Isso é uma coisa super comum. Então, assim, é totalmente explicável. Uma das recomendações do ciclo de lua vermelha é fazer esse momento de autoconhecimento, de autocura, de preservar a sua energia. E quando nós estamos passando por mudanças de casa, separações, mudança profissional, mudança de vida, nós necessitamos dessa maior energia, então nós precisamos realmente guardar a nossa energia, não é um momento de doação de energia, que é o caso, por exemplo, da maternidade. Na maternidade, o que acontece? A mulher, ela está se doando para outro ser, então o seu corpo está sendo usado como um veículo gerador de vida. Logo, aquela mulher está num período de doação muito grande. Já num período de lua vermelha, a mulher está no movimento oposto, ela está no movimento em que ela precisa cuidar de si mesma, em que toda a sua energia deve ser condensada, deve ser centrada para si mesma, para daí buscar autocura, o autoconhecimento, a estabilização emocional, os cuidados também com as rotinas. Muitas vezes acontecem mudanças muito grandes na rotina da mulher, que não necessariamente sejam traumáticas ou sejam tristes, como separações, enfim, mas outros movimentos da sua vida, como mudança de casa, ou trocou de emprego e vai ter que reorganizar os horários. Então não pode ser também por questões emocionais muito desgastantes, ela vir a sua menstruação ter essa mudança no ciclo, mas também pode acontecer por coisas boas, mas pelo fluir da vida ter essa alteração do ciclo menstrual. Por fim, eu acho que é bem interessante a gente pensar sempre em ver a menstruação como um termômetro mesmo da nossa vida. Tudo que acontece no período menstrual, no ciclo da mulher como um todo,
pode e deve ser usado como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, tanto o mal-estar que sente em uma determinada época do ciclo, os sintomas de TPM, se tem TPM, se não tem, que tipo de dores que sente no corpo, se é recorrente, estados de humor também, se existe algum padrão, se são recorrentes de alguma forma, observar sonhos, observar o corpo, se ele em algum momento está mais inchado, dolorido, com alguma característica diferente. Então, todas essas informações do ciclo menstrual, além da época que ele acontece, são todas informações muito interessantes que ajudam muito no nosso autoconhecimento, e a partir daquilo que a gente conhece, a gente pode trabalhar sobre. Então, o autoconhecimento, ele é empoderamento por causa disso. A partir do momento em que nós nos conhecemos, conseguimos entender as coisas que nos acontecem, entender a forma como nós agimos, reagimos, como nosso corpo reage, como ele se comporta, nós conseguimos agir sobre, nós conseguimos potencializar aquilo que nós queremos e aquilo que nos faz bem. Então, hoje falei um pouquinho sobre o ciclo da lua branca, o ciclo da lua vermelha e um pouquinho do que significa essas mudanças do ciclo menstrual, e pensar sempre nesse alinhamento com os ciclos maiores da natureza. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.